Este trabalho sobre a definição de palavras, quando somado ao trabalho sobre classificação, nos levou a concluir que os modos de generalização típicos do pensamento de pessoas que vivem numa sociedade dominada por atividades práticas rudimentares diferem dos modos de generalização dos indivíduos que receberam educação formal. Os processos de abstração e generalização não são constantes em todos os estágios do desenvolvimento socioeconômico e cultural. Na verdade, estes processos são, eles mesmos, produtos do ambiente cultural. Com base nos resultados que demonstravam essa mudança na categorização que as pessoas faziam dos objetos que encontravam em sua vida diária, especulamos que quando as pessoas adquirissem os códigos lógicos e verbais que permitissem a abstração das características essenciais dos objetos e sua inclusão em categorias, seriam capazes de efetuar um pensamento lógico mais complexo. Se indivíduos agrupam objetos e definem palavras com base nas experiências práticas, poder-se-ia esperar que as conclusões que tirariam de uma dada premissa num problema lógico também dependeriam de sua experiência prática imediata. Isso tornaria difícil, se não impossível, a aquisição por parte desses indivíduos de novos conhecimentos de modo discursivo e lógico-verbal. Tal mudança representaria a transição da consciência sensorial para a racional, um fenômeno que os clássicos do marxismo entendem como um dos mais importantes da história humana. A presença de conceitos teóricos gerais, aos quais estão subordinados conceitos mais práticos, cria um sistema de códigos lógicos. À medida que o pensamento teórico se desenvolve, o sistema vai ficando cada vez mais complexo. Além das palavras que adquirem uma estrutura conceitual complexa, e das frases, cuja estrutura lógica e gramatical as permitem funcionarem como a base de julgamentos, este sistema também inclui certos instrumentos lógicos e verbais que possibilitam a realização das operações de dedução e inferência, sem a necessidade da experiência direta. Um esquema específico que surge no curso do desenvolvimento cultural é o raciocínio silogístico, no qual um conjunto de julgamentos individuais dá origem a conclusões objetivamente necessárias. Duas frases, das quais a primeira proporciona a proposição geral e a segunda uma proposição específica, constituem as premissas maior e menor do silogismo. Quando adultos instruídos ouvem as duas premissas de um silogismo, não as percebem como duas frases isoladas e justapostas. Na verdade, ouvem as premissas como uma relação lógica que implica uma conclusão. Por exemplo, posso dizer: metais preciosos não enferrujam. O ouro é um metal precioso. A conclusão, o ouro não enferruja, parece tão óbvia que muitos psicólogos estiveram inclinados a encarar tal conclusão lógica como uma propriedade básica da consciência humana. Os fenomenologistas, ou adeptos da escola de Würzburg, falavam de sentimentos lógicos, e sugeriam que esses sentimentos existiram por toda a história da humanidade. Piaget levantou dúvidas a respeito da ubiquidade de tais sentimentos lógicos, em seus estudos do desenvolvimento das operações intelectuais. Mas na época em que fizemos nossos estudos, ninguém havia se preocupado em determinar se esses esquemas lógicos são ou não invariáveis nos diferentes estágios da história e do desenvolvimento sociais. Assim, pusemo-nos a estudar as respostas de nossos sujeitos a problemas de raciocínio silogístico, para determinar se o julgamento dos indivíduos estava sendo feito com base nas premissas maior e menor do silogismo, ou se tiravam conclusões de sua própria experiência prática. Criamos dois tipos de silogismo. Primeiro, incluímos silogismos cujo conteúdo era extraído das experiência prática imediata das pessoas. A seguir, criamos silogismos cujo conteúdo era divorciado dessa experiência, de modo que as conclusões só pudessem ser tiradas com base numa dedução lógica. Estávamos receosos de que os sujeitos não percebessem as premissas maior e menor como duas partes de um mesmo problema, poderiam esquecer ou distorcer algum desses elementos, de maneira que sua conclusão não mais se basearia na evidência que apresentássemos. Para nos precaver dessa possibilidade, desenvolvemos um procedimento no qual apresentávamos primeiro as premissas maior e menor, e depois pedíamos aos sujeitos que repetissem todo o silogismo. Prestávamos particular atenção a distorções das premissas e quaisquer perguntas dos sujeitos. As distorções constituiriam-se em importante evidência de até que ponto os silogismos eram percebidos como um sistema unificado. Depois que um sujeito conseguia repetir corretamente um silogismo, prosseguimos para averiguar se era capaz de efetuar a dedução apropriada. Uma das primeiras coisas que percebemos foi que os sujeitos analfabetos frequentemente deixavam de perceber as relações lógicas entre as partes do silogismo. Para eles, cada uma das três frases constituía um juízo isolado. Isto tornou-se aparente quando os sujeitos tentavam repetir as diferentes sentenças do problema, porque as relembravam como se fossem não relacionadas e separadas, frequentemente simplificando-as e mudando sua forma. Em muitos casos, as sentenças perdiam virtualmente todo o caráter silogístico. Isto pode ser demonstrado com o exemplo de sujeitos a quem apresentamos o silogismo: metais preciosos não enferrujam. Que ouro é um metal precioso.
Ele enferruja ou não? As lembranças dos três sujeitos, 1, 2, 3, foram as seguintes. 1. Os metais preciosos enferrujam ou não? O ouro enferruja ou não? 2. Metais preciosos enferrujam. O ouro precioso enferruja. O ouro precioso enferruja ou não? Os metais preciosos enferrujam ou não? O ouro precioso enferruja ou não? 3. Estes são todos preciosos. O ouro também é precioso. Ele enferruja ou não? Estes exemplos demonstram que o silogismo não era percebido pelos sujeitos como um sistema lógico unificado. As diferentes partes do silogismo eram recordadas como frases isoladas e sem conexão lógica. Alguns sujeitos percebiam a forma interrogativa da última frase e a transferiam para a formulação das duas premissas. Em outros casos, a questão formulada no silogismo era repetida à revelia das premissas precedentes. Assim, não se percebia a relação entre a pergunta e as duas premissas interconectadas. Estes resultados nos fizeram constatar que a continuidade de nosso estudo de operações lógicas impunha-nos a tarefa de realizar, com nossos sujeitos, um trabalho preliminar sobre silogismos, para enfatizar a natureza universal das premissas e suas inter-relações lógicas, de modo que os sujeitos focalizassem sua atenção nessas relações e se lembrassem melhor do problema básico quando chegasse a hora de realizar uma dedução. Neste último trabalho, contrastamos os raciocínios de silogismos com conteúdo familiar ou não familiar. Quando os silogismos eram tirados da experiência prática do indivíduo, nossa única transformação era a mudança das condições particulares a que se aplicava. Por exemplo, um silogismo deste último tipo seria assim: o algodão cresce bem nos lugares quentes e secos. A Inglaterra é úmida e fria. Pode o algodão crescer lá ou não? O segundo tipo de silogismo incluía material que não era familiar ao sujeito, de modo que suas inferências só pudessem ser puramente teóricas. Por exemplo, no extremo norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Novaya Zemlya fica no extremo norte. De que cor são os ursos lá? Os sujeitos que viviam sob condições mais atrasadas frequentemente recusavam-se a tirar inferências até do primeiro tipo de silogismo. Nestes casos, provavelmente declarariam que nunca haviam estado num lugar tão desconhecido, e que não sabiam se o algodão crescia lá ou não. Só depois de uma extensa discussão, quando se pedia que respondessem com base no que as palavras sugeriam, relutantemente concordariam em tirar uma conclusão. De suas palavras, o algodão não deve crescer lá, se é frio e úmido. Quando é frio e úmido, o algodão não cresce bem. Tais sujeitos se negaram quase completamente a tirar inferências do segundo tipo de silogismo. Via de regra, muitos se recusavam a aceitar a premissa maior, declarando: nunca estive no norte e nunca vi um urso. Um dos sujeitos nos falou: se você quer uma resposta a essa pergunta, deve perguntar a quem esteve lá e os viu. Frequentemente ignorariam as premissas que havíamos fornecido e as substituiriam por seu próprio conhecimento, dizendo coisas do tipo: existem diferentes tipos de ursos. Se um urso nasce vermelho, continuará sendo assim. Em suma, em todos os casos evitariam resolver o problema. Estas reações foram demonstradas em nossa discussão com o aldeão de 37 anos. Propusemos o silogismo: o algodão só cresce onde é quente e seco. A Inglaterra é úmida e fria. O algodão pode crescer lá. Não sei. Pense sobre isso. Só fui até a terra de cagar. Não conheço nada além disso. Mas, com base no que lhe falei, o algodão pode crescer lá. Se a terra é boa, o algodão crescerá lá, mas se for úmida e pobre, não crescerá. Se for como a terra de Casgar, também crescerá. Se a terra for solta, crescerá também, é claro. O silogismo foi então repetido. O que você pode concluir de minhas palavras? Se lá é frio, não crescerá. Se o solo for solto e bom, crescerá. Mas o que minhas palavras sugerem? Bem, nós muçulmanos, nós de Cagar, somos pessoas ignorantes. Nunca fomos a lugar algum, então não sabemos se lá é frio ou quente. Um outro silogismo foi apresentado. No extremo norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Novaya Zemlya fica no extremo norte, e lá sempre há neve. Que cor têm os ursos lá? Existem diferentes tipos de ursos. O silogismo foi repetido. Não sei. Já vi um urso marrom, nunca vi outros. Cada localidade tem seus próprios animais. Se é branca, eles serão brancos. Se é amarela, eles serão amarelos. Mas que tipo de urso há em Novaya Zemlya? Nós sempre falamos daquilo que vemos, não falamos sobre o que não vimos. Mas no que implicam minhas palavras?
O silogismo foi novamente repetido. Bem, é assim, nosso tsar não é como o de vocês, e o de vocês não é como o nosso. Suas palavras só podem ser respondidas por alguém que tem estado lá, e se uma pessoa nunca foi lá, não pode dizer nada com base em suas palavras. Mas, com base nas minhas palavras, no norte, onde há sempre neve, os ursos são brancos, você pode concluir que tipo de ursos existem em Novaya Zemlya. Se um homem tivesse 60 ou 80 anos, tivesse visto um urso branco e falado sobre isso, poderíamos acreditar nele, mas eu nunca vi um, então não posso falar. Essa é minha última palavra. Os que viram podem contar, e os que não viram não podem falar coisa alguma. Neste ponto um jovem uzbeco falou, voluntariamente. De suas palavras, quer dizer que os ursos lá são brancos. Bem, qual de vocês está certo? O primeiro sujeito replicou: o que o galo sabe fazer, ele faz. O que eu sei, eu falo, e nada além disso. Os resultados de muitas entrevistas desse tipo parecem particularmente claros. O processo de raciocínio e dedução associado à experiência prática imediata domina as respostas de nossos sujeitos iletrados. Estas pessoas apresentaram excelente juízo sobre fatos que os tocavam diretamente, e tiraram todas as conclusões implicadas de acordo com as leis da lógica, revelando muita inteligência prática. No entanto, tão logo tinham que mudar para um sistema de pensamento teórico, 3 fatores limitavam substancialmente sua capacidade. O primeiro era uma desconfiança de premissas iniciais que não fossem oriundas de suas experiências pessoais. Isto tornava impossível que usassem tais premissas como ponto de partida. Segundo, não aceitavam tais premissas como universais. Ao invés, as viam como uma afirmação particular que refletia um fenômeno particular. E terceiro, como resultado desses 2 primeiros fatores, os silogismos se desintegravam em 3 proposições isoladas e particulares, sem lógica unificada, e não havia canal pelo qual pudessem se integrar ao sistema. Na ausência de uma tal estrutura lógica, os sujeitos tinham que resolver os problemas através da adivinhação ou apelando para a própria experiência. Ainda que nosso grupo de camponeses iletrados pudesse usar relações lógicas de forma objetiva se pudessem basear-se na própria experiência, podemos concluir que não haviam adquirido o silogismo como um instrumento para executar inferências lógicas. Como em todo o resto de nossa pesquisa, a coisa muda totalmente de figura quando dirigíamos nossa atenção aos sujeitos instruídos que respondiam a esses silogismos, lógicos da mesma maneira que nós responderíamos. Tiravam imediatamente a conclusão correta e, para nós, óbvia, de cada um dos silogismos apresentados, sem qualquer relação de dependência com a certeza factual das premissas ou sua aplicabilidade à sua experiência imediata. Descreve brevemente aqui 3 tipos de experimentos, de um conjunto muito maior que empreendemos no curso de nossa expedição. Estes experimentos foram seguidos por análises cuidadosas da resolução de problemas e raciocínio, imaginação e fantasia, e a maneira pela qual os informantes avaliavam suas próprias personalidades. Alcunhamos estas últimas observações de experimentos anticartesianos, porque constatamos ser a autoconsciência crítica o produto final de um desenvolvimento psicológico socialmente determinado, e não seu ponto de partida, como as ideias de Descartes nos levariam a acreditar. Não vou repetir todos os detalhes desses experimentos, porque os mesmos padrões se repetiam em todos. Em todos os KSOS constatamos que mudanças nas formas da atividade prática, e especialmente aquela reorganização da atividade baseada na educação formal, produziram mudanças qualitativas nos processos de pensamento dos indivíduos estudados. Além disso, fomos capazes de definir que mudanças básicas na organização do pensamento podem ocorrer num tempo relativamente curto quando existem mudanças suficientemente radicais nas circunstâncias sócio-históricas, como aquelas que ocorreram após a Revolução de 1917. 5. Desenvolvimento mental em gêmeos. A ideia de estudar gêmeos fraternos ou idênticos, com vistas a separar as contribuições da hereditariedade e de ambiente no que toca a alguma característica humana em particular, não se originou, de forma alguma, conosco. À época em que empreendemos esse trabalho, no início da década de 30, tínhamos intimidade com o trabalho de K. G. Ozinger, Cyril Barth e outros que haviam começado a investigar as possibilidades de exploração das origens das funções intelectuais humanas que eram inerentes à existência de gêmeos idênticos e fraternos. A lógica deste tipo de trabalho é hoje bem familiar, de modo que um leve passar de olhos será suficiente para expor os fundamentos sobre os quais nos desenvolvemos. As comparações mais simples envolvem gêmeos idênticos e fraternos criados em casa. Nesse caso, pode-se assumir que o ambiente social dos 2 membros de um par de gêmeos é mais ou menos homogêneo, ainda que entre diferentes pares possa também haver grande grau de homogeneidade ambiental, dependendo das circunstâncias de vida particulares das famílias, tais como pais instruídos ou não, ou estabelecidos na cidade ou no campo.
No entanto, a similaridade biológica entre dois gêmeos na mesma família dependerá de eles serem monozigóticos, idênticos, ou heterozigóticos, fraternos. Com influências ambientais constantes, podem-se essencialmente assumir capacidades intelectuais idênticas para gêmeos idênticos, uma vez que tanto as causas ambientais como as biológicas são mais ou menos idênticas. Para gêmeos fraternos, pode-se assumir uma variabilidade maior, devido às diferenças de constituição genética. Comparações mais complexas, envolvendo gêmeos separados pouco tempo após o nascimento, o que faria variar os antecedentes ambientais de comportamento, além dos biológicos, também são possíveis, embora na prática tal trabalho seja complicado pelos muitos fatores desconhecidos que adviriam das diferenças entre os ambientes em que estão inseridas as crianças. No início da década de 30, surgiu uma oportunidade extremamente propícia para a investigação destes assuntos, como resultado de uma pesquisa sobre genética que estava então acontecendo no Instituto Médico Genético de Moscou. Foi proposto que estabelecêssemos um programa de pesquisa no Instituto, que possuía excelentes condições de hospedagem, um ótimo programa educacional e acesso virtualmente limitado a pares de gêmeos de toda a URSS. Empreendemos esse trabalho a partir de nossa própria perspectiva teórica. A lógica da variação dos fatores ambientais e biológicos, usando gêmeos, era bem clara, mas achávamos que a pesquisa prévia havia sido seriamente prejudicada, não só pelo número limitado de sujeitos de cada um dos grupos cruciais, mas também pela franqueza das medidas de funções intelectuais que foram usadas para avaliar as influências biológicas e ambientais. Estávamos particularmente insatisfeitos com o uso de testes padrão de QI como indicadores de desenvolvimento intelectual. Estes testes, que haviam sido desenvolvidos a partir de uma concepção puramente pragmática, voltada para a predição do desempenho escolar, nos pareciam na época, como parecem hoje, ser um meio definitivamente opaco e ateorético de observação da estrutura das funções psicológicas superiores. Partindo dos muitos estudos piloto dos fins da década de 20, concebemos um conjunto mais complexo de relações entre o desempenho de gêmeos fraternos idênticos, que dependia simultaneamente da natureza da tarefa específica apresentada, das contribuições teóricas dos fatores naturais, biológicos e ambientais, culturais, ao desempenho nas tarefas e da idade da criança.